Pessoal, e aí, tudo bem? Márcio aqui da Império Call Enterprise. Vamos a mais uma dica gramatical aqui em nosso canal. Agora nós vamos fazer uma análise que é assim, no primeiro momento, a frase em português pode até chocar, né? Pela forma como vamos trabalhar o particípio passado de um verbo, não é? Pode soar um pouco estranho, mas depois vamos fazer um comparativo, né? Nós vamos pegar a estrutura da língua portuguesa e vamos comparar com a estrutura da língua inglesa e analisar o sentido de ambos. Mas primeiramente nós vamos pegar o português e fazer aquela análise, né, para saber exatamente o que nós estamos querendo dizer com aquela frase, né, que nós vamos estar analisando. Então, observem. Se eu tivesse podido, eu teria feito. Nossa Senhora, Márcio. Ficou louco. Eu? Eu não. Não fiquei louco, não. Márcio, se eu tivesse podido, eu teria feito. Por incrível que pareça, está correto. Agora veja bem, ó. Se eu tivesse podido, pretérito mais que perfeito, composto do subjuntivo. Márcio, cada dia que passa fica mais complexo aqui, né? Na verdade não fica complexo, né? Fica mais interessante, eu diria, né? Porque aí nós vamos abrindo o horizonte, não é? Nós vamos, assim, observando mais, né? Vamos ficando assim, como é que eu posso dizer? Isso vai trazendo um pouco mais de clareza, não é? Porque olha que interessante, se eu tivesse podido, eu teria feito. Senhor, chega ao ponto, né, da vontade até de chorar, né? Ah, mas não é o caso, não. Porque olha só, primeiramente vamos pensar aqui, ó. O que é que nós estamos querendo dizer com esta frase? É como se falássemos assim, ó. Se eu tivesse tido a permissão, se eu tivesse sido capaz, não é? Se eu tivesse tido a permissão, se eu tivesse sido capaz, não é? Seria mais ou menos essa linha de raciocínio, não é? Se eu tivesse podido. Não vamos entrar em detalhes, né? Porque ao estudarmos, né, o verbo poder, né, o que nós estamos querendo dizer com isso, né? Ou seja, não vamos entrar agora em detalhes a analisar a questão do modal can, né? Não vamos entrar em detalhes, senão aí o vídeo fica extenso, não é? Mas olha que interessante, se eu tivesse podido, eu teria feito, não é? Quer dizer, se eu tivesse tido permissão, se eu tivesse sido capaz, não é? Seria, para que possamos entender, nós teríamos que seguir mais ou menos essa linha de raciocínio. Porque o importante da comunicação, primeiramente, quando falamos, nós precisamos pensar assim, ó, o que é que queremos dizer com isso? Aonde é que nós estamos querendo chegar com isso? E não simplesmente falar e jogar no ar, não é? Não, não é assim que funciona. Comunicação eficiente não é assim que funciona. Primeiramente, nós devemos pensar antes, né? Para saber exatamente aquilo que nós queremos passar e aquilo que nós queremos que seja entendido, não é? Senão, vira bagunça. Agora, se alguém chegar e perguntar, ô Márcio, e se fôssemos traduzir isso para o inglês, como ficaria? Porque eu estou aqui curioso para saber, não é? Ah, eu também estou, não é? If I had been able to do. If I had been able to do, I would have done. Na verdade, eu coloquei um to do só para que vocês possam entender, tá? Porque na verdade a estrutura é essa aqui. If I had been able to. Só que depois do to vem um verbo no infinitivo sem preposição. Porque faz parte da estrutura. I would have done. Então, ao falarmos, não é? If I had been able to. Agora, Márcio, o que significa to be able to? To be able to significa ser capaz de.
Então, ali, explicitamente, nós poderíamos até arriscar uma tradução, não é? Se tivesse, né? Se eu tivesse sido capaz, perdão. If I had been able to. Se eu tivesse sido capaz. Agora, o mais interessante é que essa estrutura, if I had been able to, não é? Ao verter isso para o português, se eu tivesse sido capaz. Ou seja, se houvesse capacidade da minha parte, eu teria feito alguma coisa, eu teria feito aquilo. Olha que interessante. Por isso que a complexidade, ela existe e muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou perder o meu tempo, né, em estudar uma estrutura tão densa como essa para dizer uma coisa que eu acho que não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, não é? Porque uma comunicação ineficiente, ela causa danos irreparáveis, não é? Principalmente na parte escrita, não é? Porque se você for elaborar um relatório e o relatório estiver escrito de uma forma onde o leitor não vai conseguir entender o que está escrito ali, o que estiver escrito ali, a situação fica bem complicada. Porque imagine você trabalhando numa multinacional, certo? Aí, sei lá, não vou dizer o exato departamento na qual você está trabalhando, mas vamos supor que a empresa peça para que você desenvolva um projeto. E aí você vai desenvolver o projeto e vai escrever o projeto. Aí você vai entregar o projeto com uma escrita completamente sem pé, sem cabeça. A pessoa que for ler o projeto vai chegar para você e falar assim, olha, mas o que você quis dizer com isso? Porque isso aqui não está claro para mim, não está claro para mim. E aí é que entra aquela questão, né? Puxa vida, né? Lá atrás eu ignorei, né, a consultoria gramatical, não é? E agora eu estou aqui, né, com uma situação bastante delicada. Na verdade, ninguém quer isso. Então, por isso é que eu gosto, né? Daqui para frente eu vou estar fazendo muita análise aqui no canal, justamente para colaborar com vocês. A ideia da ImpérioCon não é só oferecer a consultoria, mas apresentar aqui no canal algumas ideias, ou seja, e apresentar aqui essa forma de pensar para que vocês comecem a mudar aquela forma de encarar, né? Que estudar gramática seria uma grande perda de tempo. Na verdade, não é uma grande perda de tempo. Nós ganhamos tempo quando temos conhecimento gramatical. Essa é a ideia. Portanto, esta frase aqui que nós estamos analisando agora, né? Se eu tivesse podido, não é? Eu teria feito, na verdade é o seguinte, a ideia que em português passa é assim, se eu tivesse tido permissão, se eu tivesse sido capaz. O problema é que quando você vai verter, você tem que passar a ideia, o que eu quis dizer com isso? E aí você vai ter que analisar uma estrutura em inglês para saber exatamente como passar essa ideia usando a estrutura em inglês. Por essa questão que eu não defendo tradução, porque a tradução não deixa você pensar. É aí que está a questão. Então, aí, essa frase, se eu tivesse podido, eu teria feito, nós podemos trabalhar em inglês assim, ó. If I had been able to do, I would have done. Agora, você pode estar perguntando, Márcio, mas por que você colocou esse to do? Porque normalmente, né, depois de be able to, vem um verbo no infinitivo, sem preposição. Essa é a linha de raciocínio. Então, é como se falássemos assim, ó. Se eu tivesse sido capaz de fazer, é que funciona como se fosse um pleonasmo meio que vicioso, não é mesmo? Se eu tivesse sido capaz de fazer, eu teria feito. É aquela história, né? Se fosse líquido, eu beberia. Se fosse sólido, eu comeria, não é? É um pleonasmo meio que vicioso, certo? Mas veja bem, brincadeiras à parte, a brincadeira aqui é bastante séria. Então, essa estrutura que eu estou analisando agora, ela apresenta, sim, uma certa dificuldade na questão da compreensão, principalmente quando você vai tentar trabalhar isso dentro de uma comunicação escrita e se fazer entendido através dela. Por isso que tem que ser muito bem trabalhada, esclarecida, para que não haja dúvidas em relação a utilizar dentro, né, da comunicação, seja ela escrita ou seja ela falada, não é? Então, olha aí, uma dica bacana, legal, não dá para afirmar que foi uma dica assim fácil, tá? Porque existe uma certa complexidade, tá? Mas aí, eu ficaria muito contente em saber que essa dica foi muito útil e que pôde assim cooperar com todos vocês, não é? E como todos sabem, chamo-me Márcio Antunes aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.